Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco da forma como viu os acontecimentos mais recentes em duas geografias muito distantes uma da outra, mas que estão unidas por determinado ponto. Falo dos Países Baixos e da Argentina, embaixador, onde a extrema-direita, uma delas super populista, outra apenas um pouco populista, se é que se podem comparar uma com a outra, chegaram ao poder. Como é que vê tudo isto, principalmente na ótica, no que tem a ver com os neerlandeses, na ótica do que pode vir por aí para a União Europeia, que está a meio ano, pouco mais ou menos, de eleições para o Parlamento Europeu? Quando nós ouvimos alguns comentadores e algumas pessoas que se pronunciam sobre as situações na Argentina, nos Estados Unidos, com Trump, agora na, na Holanda, mas também já vimos em Itália. Dizer e pôr em dúvida que aqueles partidos que levam aquelas pessoas ao poder são de extrema-direita, nós devemos perceber que nessa altura significa que a extrema-direita já está a colonizar e a normalizar as vozes no campo democrático. E isso é um ponto preocupante. O regime argentino, como o regime de Trump era um regime de extrema-direita. O partido de Trump, o partido republicano de Trump e a prática republicana de Trump era de extrema-direita. Rarissimamente na Europa se tratava da mesma maneira Trump como se trata Marine Le Pen ou Giorgia Meloni. É muito interessante ver isso, porque os Estados Unidos têm uma espécie de uma bolha que se pensava que era a capacidade do regime democrático sobreviver, e que depois se viu nos acontecimentos de janeiro, da tomada de posse, o que é que ia acontecendo. E por isso mesmo o que está a acontecer na Argentina foi a tomada do poder por um radical que agora já está, digamos, a moderar as suas posições, e quando modera as suas posições, de repente há uma atitude por parte de grande parte do mundo mais propensa a uma certa leitura liberal das coisas, no sentido de dizer, ele afinal não é tão mau como isso. Depois de ele dizer que ia liberalizar a venda de órgãos do corpo, depois de dizer as maiores barbaridades sobre o fim do Banco Central, sobre a dolarização da economia, sobre um conjunto de redução dos ministérios a meia dúzia, e tudo isto está num quadro que naturalmente Milley, essa personagem, inclusive já cortou o cabelo, o que também de certa maneira revela a necessidade de aproximar-se de um modelo ligeiramente mais palatável, já está a começar a recuar. E, portanto, ele que fez esse discurso de grande escândalo para ganhar as eleições e está a começar a recuar numa lógica, digamos, de algum realismo que o vai tornar cada vez mais palatável. Uh, António, olha a questão de Giorgia Meloni em Itália. Olha o governo que tinha sido criado. Olha depois o comportamento de Meloni quando ela começou a dizer que afinal era preciso estar com a Ucrânia na guerra contra a Rússia, que afinal as leis europeias tinham que ser vistas de uma forma mais compreensiva e há uma espécie de normalização. A extrema-direita chega ao poder com um discurso muito radical, muito populista, e depois normaliza-se pela prática do poder. Isso E é bom ou mau, embaixador? Isto é, qualquer argentino que nesta altura tivesse previsto nos próximos meses vender o fígado, acabará por achar que é uma promessa não cumprida. Isto é, nas próximas eleições, Javier Milei vai ter que responder a isso, não é? António, o que está a acontecer na Argentina e na Itália e etc., e que vai acontecer em Portugal, é que as promessas nunca são cumpridas. E isto é o pior insulto que se faz à classe política. Isto é, nós já nos habituamos e já nos habituamos para o futuro a que aquilo que se diga não seja verdade. E que se venha a dizer, mudaram as circunstâncias e como tal temos que fazer as coisas de maneira diferente. Eh, com toda a responsabilidade do que eu estou a dizer, eu vou ver o que é que se vai passar em Portugal num determinado quadro político, se acaso o PSD precisar do Chega para formar governo. Este é um ponto. Mas o António estava a falar da normalização. É normal, é evidente que é algo curial. Os partidos chegam ao poder com um discurso, com um determinado discurso, particularmente estes partidos populistas, e têm depois
confrontar-se com a realidade. E há uma coisa que eu volto sempre a dizer, que é a questão da democraticidade. Os partidos de extrema-direita chegam ao poder pelo voto. Chegam ao poder porque há pessoas que querem que eles cheguem ao poder. Exatamente. Chegam ao poder democraticamente. Esse é um ponto que nós temos que olhar para. Como, aliás, falámos aqui do passado do Brexit. O Brexit aconteceu democraticamente. São as pessoas que querem. Votam, a menos que tenha havido uma fraude, a menos que tenha havido fake news, como aconteceu nas eleições do Bolsonaro, como aconteceu, de certa maneira, nas eleições do Trump no passado. Mas, na realidade, neste quadro de argentino, italiano, húngaro, nós não estamos perante fake news, estamos perante gente que sabe o que é que está a fazer. Vota e assume a responsabilidade daquela circunstância. Mas há uma coisa que é muito importante, e por isso mesmo acho que tem que haver um grande respeito por estas pessoas que põem o seu voto. Estas pessoas que põem o seu voto, tanto faz no Milei como amanhã no Sr. Ventura, são pessoas que têm problemas. E que julgam que colocar o seu voto ali resolve o problema. E nós temos que ter respeito por estas pessoas. É um cidadão normal que tem mulher e filhos e tem a sua vida, e tem a sua casa, e tem a sua segurança, e tem o seu emprego. O grande problema está em que ele deixou-se captar por uma leitura demagógica feita por partidos que têm soluções teoricamente radicais e finais. Porquê? Pela simples razão de que os partidos moderados, os partidos do centro do espectro político, não foram capazes de encontrar soluções para essas questões. Porque as questões são reais. Essas pessoas estão mal dispostas, essas pessoas votam dessa maneira, porque as questões são reais. E, portanto, precisavam era de encontrar respostas moderadas para essas questões reais. Não. Como não há respostas moderadas plausíveis, ou talvez porque já se habituaram a que os partidos do centro acabem sempre por desmentir e por, no fundo, não fazerem nada daquilo que prometem, essas pessoas acabam por votar nas soluções radicais. Muitas à extrema-direita, muitas mais à esquerda também. E, portanto, o que estamos aqui a ver é uma inconformidade entre o discurso político e a realidade. E essa inconformidade toca a todos, como se viu com o Milei, que já está a recuar nas suas propostas. Na Holanda, essa questão tem uma outra dimensão, que é a questão europeia, que é a dimensão europeia. A criação de um governo com forte prevalência de um partido de extrema-direita e com impactos nas políticas europeias, nomeadamente nas políticas migratórias e outras que tais, levanta um problema global para a coerência da atitude europeia. E nós sabemos que na Europa nós estamos a falar de 27 nações, estamos a falar de 27 países, com constituições diferentes, com partidos diferentes, com calendários de renovação política diferentes. Isso torna muito difícil à Europa ter uma posição comum constante. Às vezes teve no caso da Ucrânia, teve um pouco antes nas questões que tinham a ver com a pandemia, etc. Mas depois, com o desgaste dos tempos, com a pressão das opiniões públicas, volto a dizer, porque somos uma comunidade democrática, os países vão seguindo linhas diferentes e raramente encontram pontos comuns. Se dentro das linhas diferentes começarem a densificar-se aquelas que apontam para soluções de extrema-direita, a Europa tenderá a partir-se. E se amanhã Marine Le Pen for presidente da França, com uma má relação, por exemplo, com os alemães, e com algumas dúvidas sobre as políticas centrais da União Europeia, de que a França é, desde a sua criação do Tratado de Roma, em 1957, um dos garantes, obviamente que esse é o fim de uma certa Europa. Eu digo de uma certa porque não se pensa que a Europa quer desligar o interruptor e agora deixa de haver Europa. Não, há uma Europa contínua, a Europa do mercado interno, etc. As outras Europas, aquelas que dão, por exemplo, alguma força à soberania europeia e à força europeia, nomeadamente aquela que se viu agora na Ucrânia, essa Europa vai acabar. Vai acabar e, de facto, é uma Europa que muito dificilmente regressará. Provavelmente haverá umas décadas de interregno para a Europa voltar a ser uma força António, com a algum Europa caráter também de não é. perenidade. Mas, António, convém lembrar uma coisa às pessoas, é que a Europa foi criada em 57, esta estrutura europeia das comunidades europeias, as 3 comunidades europeias, foram criadas em 57 e só começaram a ter, digamos, alguma força política com o Tratado de Maastricht. Estamos a falar do início dos anos 90. O que significa, portanto, que a Europa esteve mais ou menos congelada durante a Guerra Fria, até ao fim da Guerra Fria, até ao fim da União Soviética. E é o Tratado de Maastricht que acha que no fundo consagra aquilo que foi um acordo entre os países europeus, no sentido de dizer, temos aqui uma oportunidade para podermos ser uma força política. Como dizia Delors, a União Europeia é um anão
político ao lado de um gigante económico. Portanto, a ideia foi dar músculo político àquilo que era um gigante económico. Percebeu-se rapidamente, os americanos acabaram por ajudar a isso também, porque não lhes interessa ter uma Europa poderosa, como é óbvio, porque praticamente desde o início eles interessam-lhes ter uma Europa, de certa maneira, unida, mas controlada naquilo que é o seu poder de afirmação mundial, que os Estados Unidos querem sempre subordinado ao seu próprio poder na escala global, e têm-no neste momento, sem a mais pequena dúvida, e portanto essa Europa política eu acho que se esboroou muito depois do alargamento e em particular depois das tensões e eu diria, da diversidade introduzida com o alargamento. Com o alargamento, os alargamentos futuros, essa diluição será, a meu ver, ainda muito maior. Eu acho que a Europa política, a Europa forte, a Europa militar, a Europa com uma voz única, essa Europa é um sonho apenas. Sim, claro, evidente. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema e até lá.